Glória a Deus, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, você que está presente, você que também que está entrando agora nessa live, Deus te abençoe. Vamos ficar conosco aqui, adorando o nome do Senhor Jesus. Quarta-feira, né? Chuveiro, friozinho, mas o calor de Cristo está presente no meio de nós. Aleluia. Vamos estar lendo a palavra do Senhor para iniciar este culto, nesta noite de adoração ao nosso Deus. Tenho certeza que Deus vai falar conosco no decorrer, através dos hinos, através da palavra, através de cada um de nós. Quero ler com você para nós possamos iniciar este culto, Atos capítulo 3, muito propício esse versículo em que nós temos qual o melhor presente para a nossa vida. Aleluias. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, vai fazer uma narração da cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. O verso primeiro vai dizer assim: Pedro e João subiam junto ao templo na hora da oração a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Verso 3: Qual vendo a Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. 4: Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber dele alguma coisa. 6: E disse Pedro: Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você que está nos assistindo, você que está aqui presencial, às vezes nós não temos, num momento como esse, um recurso talvez financeiro para te dar, mas nós temos uma palavra que possa te levantar da situação que você possa estar passando. Posso não ter as condições que possam te ajudar, mas eu quero dizer nesta noite: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. É Jesus de Nazaré, que tem todo o poder para mudar a sua história e mudar a sua vida. Guarde no seu coração e reflita que Deus está no controle de tudo. Amém? Vamos falar com o nosso Deus. Muito obrigado, meu Deus, por este momento na tua presença. Obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo ar que respiramos, pela vida, meu Deus. Estamos, Senhor, vivendo um caos, mas o Senhor está no controle de tudo, meu Senhor. Eu creio no milagre, eu creio, Pai, que o Senhor pode intervir, o Senhor pode mudar a história, o Senhor pode trazer à existência aquilo que não existe. O Senhor pode tratar diante dessa pandemia, com cada um, qual o Senhor tem o seu propósito. Mas, Pai, nós te agradecemos, Jesus. Não temos, Senhor, segurança no homem, nós seguramos em Ti, meu Deus, porque Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente no momento como esse que nós estamos vivendo e que esta nação está vivendo. Entrego, meu Senhor, nesta oração, esta igreja, Pai Santo. Toma o músico, meu Senhor, toma o pastor dessa igreja, sua família. Toma, Senhor, o pastor Marcos, sua família, na sua casa, meu Senhor. Sê com ele, Pai querido, em nome de Jesus. Quero apresentar, meu Deus, nesta oração, o Portal das Laranjeiras, localizado aqui, meu Deus, na cidade de Caeiras. Pai Santo, toma os teus filhos, e eu repreendo em teu santo nome toda a pandemia, toda obra do inferno, toda legião de demônio que venha cair por terra em nome de Jesus. E o teu nome, meu Pai Santo, seja glorificado neste lugar. A honra e a glória pertence a Ti. Amém e amém. Amém? Vamos louvar o nosso Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Hoje nós vamos cantar o hino da harpa cristã.
você que tem a sua árvore e quer nos acompanhar aí na sua casa ou presente, no número 509, porque atrás das cadeiras tem algumas árvores também. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Louvado é o nome do Senhor, glória a Deus. Maravilhoso. Que bênção, né? Louvado é o nome de Jesus. O sino da harpa é maravilhoso. Aleluias. Nos toca bastante, nos leva à presença de Deus, né? E Deus se alegra quando nós abrimos nosso coração para louvar o seu santo nome. Aleluias. Neste momento é o momento que nós vamos estar orando pela família, né? É algo muito importante e eu quero orar, né? Colocar no primeiro lugar e a igreja junto possamos orar pelo meu irmão Edilson, do Rio de Janeiro. Ele está com coronavírus, pegou, comprometeu os pulmões e nesse momento ele está no hospital porque ele está conseguindo respirar. Está com a minha irmã, a missionária que veio aqui, com a esposa, a filha, e a preocupação é que interne ele e que o quadro possa se agravar e ele queira incubar. E com esse negócio de tudo, o pessoal ou qualquer um já fica apavorado. Que só um milagre de Deus, né? Então eu quero que a igreja ore, né? É uma pessoa, né? A gente vê que acho que acontece só do lado do vizinho, né? Mas quando chega na nossa casa, você vai ver que não é uma brincadeira, a coisa é muito mais séria do que você possa imaginar. Então a gente só vai dar valor e dar mais atenção quando acontece na nossa família. Então eu peço a oração da igreja, que ore pelo nome, guarde esse nome, é o Edilson Açaí. É uma pessoa que não podia ficar parada, montando seu comércio, e agora está dependendo das pessoas envolvidas. Não para um minuto, era na época da campanha eu falava cuidado, ele ia lá, levava as pessoas para os hospitais para ser cuidado, né, para marcar consulta para aqueles que não podiam, ele estava ali de frente, e agora bateu na porta dele. Então eu peço que eu falo com ele, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor guarde ele, cobre com teu sangue, o Senhor tem um plano na vida dele, ele conhece a palavra de Deus. E eu quero que a igreja ore pela vida dele. Eu sou apenas 50 anos, vou fazer 50. É o meu irmão mais novo, na verdade. Né? Então eu peço que a igreja ore. Isso eu estou falando da minha parte, meu irmão. Mas as pessoas que estão do outro lado, as pessoas que estão entubadas, as pessoas, mães que não dormem, em oração com seus filhos, com seu esposo. Né? Oramos também aqui pela vida da Patrícia, ao qual veio falecer ontem, jovem, 36 anos, câncer, não foi coronavírus, câncer. Eu tinha marcado a visita na casa dela, que ela queria uma visita nossa. Mas quando eu fui lá, ela tinha acabado de sair do procedimento e estava muito debilitada. Ele falou, vamos no dia seguinte, ela morreu antes. Mas Deus sabe e conhece tudo. Foi um choque para todo mundo. Ainda de hora que todo mundo conhece, principalmente o Davi, e tantos outros que vêm ao nosso conhecimento. Então, vamos estar orando, vamos estar clamando. É momento de clamar, é momento de buscar a presença de Deus. O Senhor está dando uma oportunidade para a gente chegar a Ele. Não temos que esperar ficar no tubo para que Deus trate conosco. O momento é esse de se voltar para Deus. Esse é o momento. Não espere que essa coisa chegue até você e a gente fica aqui de fora. Será que teve um encontro? Será que Deus falou com ele, com ela? Não temos que esperar esse momento. Vamos se voltar para Deus. Deus está nos dando a oportunidade que nós possamos se chegar a Ele, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro. Então eu quero clamar por todas as famílias. Eu quero entregar o meu irmão Edilson na mão do Senhor, e que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha o melhor para a vida dele, para a sua família. Amém? Vamos falar com o nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento nós colocamos, eu levo a minha voz a Ti, meu Senhor, nesta oração para clamar. Como Tu falou com Jeremias, meu Deus. Jeremias,
Deus, nesta noite, meu Deus, pela misericórdia, Pai, quero entregar a vida do Edilson nas tuas mãos, meu Deus. Ó Pai, visita ele agora naquele lugar. Ó Pai, que ele possa, Pai, respirar, Senhor, com o teu ar, não o ar mecânico, Senhor. Pai, tome ele nas tuas mãos. O Senhor conhece o seu coração, o Senhor tem um plano na vida dele, meu Deus. Toma, Senhor, a sua filha Carol, toma, Senhor, a Sandra, a sua esposa, toma, Senhor, a minha irmã Ian. Eu coloco nas tuas mãos, meu Senhor, nesta noite. Eu entrego, meu Deus, porque eu sei que o Senhor é o médico dos médicos. Tu és, Pai, aquele que traz à existência aquilo que não existe mais. Tu és aquele Deus que escreve uma história nova na vida do ser humano. Meu Deus, eu entrego ele na tua mão, nas tuas mãos, no Deus cuidado, meu Pai, em nome de Jesus. Entrego, meu Deus, a família da Patrícia, meu Deus, que está sofrendo, está com o coração partido com a perda da sua filha. Toma a sua mãe, toma o seu esposo, a sua filhinha. Meu Deus, consola o coração desta família, meu Deus, e tantos outros, meu Deus, que estão, Pai, hospitalizados, meu Deus, que estão no UTI, meu Deus, pessoas que estão entubadas, famílias que estão desesperadas. Eu clamo, meu Deus, nesta noite, e entrego, Senhor, nas tuas santas mãos, Pai, em nome de Jesus. Toma todas as famílias, Pai, nas tuas mãos, e eu creio, Jesus, no milagre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu amado. Que Deus tenha misericórdia. Que todo cuidado ainda é pouco. Todos os cuidados ainda é pouco. Às vezes eu vejo o pastor David falando aqui dos cuidados. E às vezes nós pensamos, que exagero. Que nada. Ele está mais do que certo. A gente só presta atenção nessas coisas quando acontece do nosso lado. Quantas pessoas, amigas, ele perderam, quantos pastores foram embora, quantos diáconos não foram embora, quantos irmãos de igreja não foram embora, quantos não perderam seu pai e a sua mãe, quanto sua casa está dividida, está em plano. Nós queremos isso. Você acha que Deus se agrada disso? Você acha que Deus tem prazer na morte de alguém? Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus quer que você caminhe, que você possa viver. E o tempo é de Deus. Nós estamos passando momentos difíceis e é momento de se chegar a Deus. Eu fico pensando, uma vez eu fui para a Baixada, faz muito tempo, logo quando eu conheci a Rosa, fui na casa da minha irmã. Por algum motivo lá eu passei mal, eu não sei, por causa da diferença de lugar, né, da altitude, me faltou o ar. Eu dormi praticamente, passei a noite sentado, porque se eu deitar, era uma sensação que acabou para você buscar o ar e não ter. Ficava só os pinguinhos passando e buscar. Você imagina essa maldita doença, esse vírus que ataca o pulmão do ser humano, que tira totalmente o ar do ser humano, querendo buscar, independente de aparelho. Coloca um aparelho, esse tal de tubo, que em vez de ajudar, acaba de matar a pessoa, porque a pessoa nem consegue respirar mais com aquilo lá. Vai dar um refrigério. E só o milagre de Deus. Então, que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. Como eu li agora há pouco, em Atos capítulo 3. Não tenho prata, não temos outros aqui. Mas o que nós temos, nós vamos te dar. É Jesus de Nazaré, aquele que opera o milagre. Amém? Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. É momento que eu quero orar pela sua vida financeira. Você que trouxe o seu dízimo, trouxe alguma oferta, eu quero orar para que o Senhor multiplique, que Deus te abençoe, que nunca venha faltar nada na sua casa. Então eu vou orar pela sua vida financeira neste momento. Aleluia. Pai, nesta oração eu quero entregar a vida financeira do teu filho. Aquele que vai dizimar, aquele que vai ofertar, aquele que não pode, meu Deus, abençoa da mesma forma. E te peço as bênçãos do céu, Pai, sobre a vida financeira da tua igreja. O Senhor não tem deixado faltar nada. O Senhor tem suprido a necessidade da tua igreja. Por isso, Senhor, nesta noite, Pai, eu clamo, meu Deus, na área financeira da tua igreja, que não venha faltar nada em
multiplica, meu Deus, o que chegar nas mãos dos teus filhos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Quem trouxe a sua oferta, poder trazer em nome de Jesus. Oh, glória! Mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor. Oh, aleluia! Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Cabeça erguida, firme em oração. Nós estamos aqui, aleluia, os guerreiros de Deus, para interceder por essa nação. Aleluia. Tem vento, não somos aqui nenhum super-homem, mas nós temos a graça de Deus, e Deus dá fôlego para a gente clamar por aqueles que necessitam, levantar os que estão caídos. Aleluia, para que o Senhor Jesus coloque de pé pela sua graça. Amém? Eu quero, em nome de Jesus, que tudo isso passe, que numa quarta-feira futura tenha fila de pessoas aqui para dar testemunho dos milagres e das maravilhas que Deus tem operado. Eu creio, pastor. Eu creio. Tudo isso aí vai passar. Mas vamos perseverar e vamos ser vigilantes. Tá? Eu estava até falando com a Manu dentro do carro. Eu sou um evangelista, eu amo evangelizar, mas não é momento de eu sair por aí. Eu poderia estar no hospital, mesmo não estou credenciado para isso, mas dentro das medidas de segurança, entrar nos leitos, visitar, mas eu também estou sendo imprudente. Estou aqui fora, tenho família, tenho que entrar nos hospitais, voltar para casa. Então tudo tem o seu tempo, e na palavra de Deus, tudo tem o seu tempo determinado. Então, não, eu sou de Deus, Deus mandou fazer, olha, mas Deus também mandou vigiar e ser prudente. Amém? Então, eu creio que tudo isso vai chegar a hora de nós podermos sair, né, do fazer o evangelismo ao ar livre, fazer nosso trabalho, achando que estamos de braços cruzados. Não, nós estamos também como todo mundo, agoniado aí, como diz o povo, para poder fazer a obra de Deus. Mas quanto isso, existe aí, Deus nos deu essa graça da mídia, das redes sociais, vamos evangelizar, vamos pregar, vamos falar. Você faz tudo isso sem sair de casa. Os filmes não chegaram? Não chegaram as reportagens? Mesmo que você não queira, não aparece no seu celular? Não chega as mensagens quando você está lendo algo, chega um comercial para você, individualmente? Então nós também temos essa mesma oportunidade de evangelizar através das mídias e das redes sociais. Amém? Vamos neste momento ouvir a palavra do Senhor. Eu convidei nesta noite o pastor Bíblia. Amém. Amém. Vamos orar, pastor, aleluia. Deixa Deus te usar. Obrigado, glória a Deus. Irmão, está o Senhor, viu? Amém. Noite boa, hoje estou aqui em casa, né? Friozinho, chovendo. Eu espero que os irmãos aí que estão acompanhando, estejam acompanhando, né, o culto no conforto da sua casa. Mas eu não quero usar o termo conforto, porque conforto fica estranho, né? Mas pelo menos na segurança. Então vamos trocar, como o evangelista Heraldo falou aqui agora, na segurança da sua casa, né? Que Deus venha falar conosco nessa noite. Bom, vamos meditar na palavra do Senhor então? Vamos lá para o Antigo Testamento, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. É um texto conhecido demais, né? Porque fala da história de Davi, do seu chamado, e a gente aprende desde cedo. Alguns personagens bíblicos são famosos, né? Quando você fala de Davi, Sansão, né?
Você fala do profeta Elias, Moisés. São nomes conhecidos porque são nomes aí que aparecem muito, né, na história de Israel. Assim como no Novo Testamento, o nome de Paulo, Pedro, né, aparecem também. Glória a Deus. E hoje, enquanto você abre aí o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, espero que os irmãos em casa estejam me ouvindo bem. Eu vou tentar depois jogar esse vídeo também no YouTube, para deixar disponível. Às vezes a gente não envia, às vezes não, né? Mas vamos ver, para os irmãos poderem compartilhar também. O tema do sermão hoje, da nossa reflexão, é um tema baseado na história de Davi, do seu início de ministério, vou chamar de ministério, né? Mas o seu chamado para ser um rei de Israel, e mostrar as fases que ele teve que passar para chegar ao seu reinado. E baseado nisso, a gente vai tirar lição para a nossa vida e entender que a nossa vida é feita de fases. Nós temos fases na vida e a gente precisa saber lidar com elas e aprender com elas. Então vamos ler o texto. Eu quero ler aqui com os irmãos e com as irmãs versículos 10 e 11 aí do capítulo 16. Diz assim o texto: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu a estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram seus filhos? E ele respondeu: Olha, ainda falta o mais moço, o mais jovem, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Até aqui por enquanto. A gente já vai ler mais alguns versículos. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, é necessário entender que na trajetória da vida, desde quando a gente chega no mundo, desde quando a gente vê a luz, né? Quando a gente é retirado, nós somos retirados das entranhas da nossa mãe, né? Do útero da nossa mãe, e a gente vê a luz, a gente vai perceber que a partir dali nós vamos viver fases, vamos passar por fases. E a fase que aquela pessoa vive naquele momento, ela é fundamental para a fase seguinte. Por exemplo, uma criança, vamos pegar aqui o domínio, né, sobre o andar, por exemplo. Uma criança, ela não sabe andar, ela precisa aprender. E ela vai se desenvolvendo aos poucos e vai dando os primeiros passos. E nos primeiros passos, existe algo na criança que é instintivo, é por instinto, obviamente. A maioria de nós não se lembra desse primeiro momento de vida. A maioria de nós, a gente não consegue lembrar dos primeiros passos. Nós não conseguimos lembrar de quais foram as primeiras palavras que saíram da nossa boca. As primeiras palavras ou o primeiro som. A gente não lembra dessa fase. Os nossos pais é que nos contam. Só a
sua primeira frase ou a primeira palavra completa foi essa, te explica, e você ouve e fala, poxa, interessante. Mas aquela primeira fase é essencial para as fases que virão. O desenvolver da fala é necessário. A criança, repito, de forma instintiva, ela é por instinto, ela não tem ainda a mentalidade como nós temos agora, adultos ou adolescentes, né? Mas essa fase inicial da vida humana, a criança vai agir muitas vezes por instinto. Por exemplo, a mãe vai incentivá-la a andar. Ela começa engatinhando, e quando ela começa a ficar de pé, pela primeira vez, é um feito. E ela vai ganhando aos poucos, autonomia. A criança, aos poucos, ela vai aprendendo o equilíbrio. Todos nós passamos por essa fase. E o tombo é inevitável. As crianças caem, e cair gera dor, e dor gera choro. Mas era necessário que a criança, nessa fase inicial, portanto eu, você, todos nós, ainda que de forma instintiva, a gente tivesse que encarar esse medo, superar. Porque se hoje eu e você estamos bem de saúde, salvo aqueles que sofreram um acidente ou que nasceram com algum problema que os impedem de caminhar, obviamente, mas com essas exceções, todos nós, se andamos bem hoje, se andamos, se corremos, se nos equilibramos, é porque naquela fase inicial da nossa vida, de forma instintiva, a gente teve que aprender a se equilibrar e a dar os primeiros passos. O que eu faço hoje só é possível aquilo que eu fiz anteriormente. O que eu quero resumir aqui e dizer, para ficar bem claro, é que você não vai conseguir viver a próxima fase da sua vida se você não passar por essa que você está vivendo agora. Eu quero mostrar hoje na história de Davi que ninguém dá salto. Nenhuma criança já saiu do útero da mãe já pulando corda, andando e correndo. Ela teve que aprender o A, B, C, D, o beabá para poder falar. Ela teve que aprender a se equilibrar e a cair e a se levantar, superar os seus medos para poder andar com firmeza. Eu repito, tem muita gente tentando dar salto na vida. Pular a fase difícil, a fase complicada, para ir para a fase melhor. E eu quero mostrar biblicamente que isso não existe. Eu e você precisamos viver as fases da vida, irmãos. Eu peguei o exemplo do início da história humana, do desenvolvimento humano na fase infantil, só para ilustrar e mostrar que durante toda a vida nós passaremos por etapas. Nós acabamos de ler aqui, por exemplo, o texto do chamado de Davi, um jovem, e a palavra do Senhor nos mostra que o primeiro rei de Israel era Saul, e Saul havia sido rejeitado por Deus, porque ele havia desobedecido a Deus. Os irmãos conhecem bem a história. E Deus então promete tirar o trono de Saul para dar o seu trono a outro. E esse Deus escolhe Davi. E escolhe Davi, moço, ainda jovem. E é interessante, irmãos, que eu não li essa parte porque o tempo não nos permite, mas se você voltar um pouquinho, né, os versículos antes do versículo 10, você vai ver que o Samuel, que é o profeta que Deus levou para ungir aquele que Deus escolhera, ele chega na casa de Jessé, porque ele sabe que aquela é a casa onde ele vai encontrar o ungido do Senhor, mas ele não sabe quem é. Deus só iria revelar para Samuel na hora, quando ele visse a pessoa. E é interessante que o mais jovem, o mais moço, nem sequer estava na casa,
e nem sequer foi chamado pelo pai. Veja bem, se é para sacrificar, se é para ungir, se é para abençoar alguém, tem que ser imediatamente. Porque nós somos seres imediatistas. Nós queremos a bênção para ontem. Eu quero a vitória para ontem, mas eu repito, ninguém nasce andando, ninguém nasce falando. É um processo. E nós temos que passar por esse processo. Provavelmente o Jessé nem sequer pensou no moço Davi, porque era jovem demais. O que é que Deus iria querer com o moço? O que é que Deus iria querer com o mais jovem, com o caçula da casa? Ora, eles precisavam da resposta de Deus agora, não para o mês que vem. Veja bem, os filisteus em constante guerra com Israel. Deus tem uma coisa importante com alguém. Na cabeça humana não se pensa a longo prazo, mas se pensa o aqui e o agora. Mas só que Deus não estava pensando assim. O projeto de Deus não era para o aqui e agora, mas era para depois, no momento oportuno. Então eles fazem passar por Samuel os 7 filhos. Inclusive, o Samuel, o profeta, ele vê o mais velho. Por que o mais velho? Porque, certamente, se Deus tem alguma coisa com Israel, é agora, é hoje. E esse aqui está pronto. É o mais bonito, o mais bem preparado fisicamente, porte de soldado, homem que você olha e diz, olha, certamente, esse aqui é o homem. Mas só que o projeto de Deus não era para agora. Deus iria trabalhar no preparo de Davi. Alguém acha que Deus pega alguém pronto e já põe ali, não é não. Deus forma pessoas. Eu quero te dizer, você acha que você está chegando onde você tinha que chegar? Engano o seu. Deus está formando você. Eu não cheguei aonde Deus quer que eu chegue ainda. Deus está me formando. Entendeu? Só que tem gente, irmãos, que no processo aprende. Infelizmente tem gente que no processo não aprende nada. Mas a palavra de hoje é para que eu e você venhamos a aprender. Se você já sabe disso, pelo menos entenda que Deus está fortalecendo essa visão no seu coração. Talvez para que você tenha paz. Aí então, quando Samuel coça a cabeça, imagina, a Bíblia não diz Samuel coça a cabeça, mas eu coçaria a minha, se fosse ele, e perguntaria, como ele perguntou, acabaram-se os seus filhos? E aí então o Jessé diz, não, tem um, mas o que Deus vai querer com mais de novo? É menino ainda, é jovem ainda, o que é isso? Mas Samuel falou, então manda chamar. E quando eles buscam Davi, e é interessante, irmãos, que tem um detalhe aqui, porque no versículo que nós lemos, o versículo 10 e 11, ele vai dizer o seguinte, ó, temos ainda o mais novo, versículo 10, versículo 11, né? Temos ainda o mais novo, mas ele está lá no campo, cuidando do rebanho, ele está cuidando de ovelhinhas. Sabe, irmãos, eu fico imaginando o seguinte, que é um detalhe muito interessante. Porque Deus iria utilizar aquele cuidado de Davi com o rebanho. Parecia pouca coisa. Cuidar de um rebanho parece pouca coisa. Coisa talvez insignificante para muita gente. Talvez. Que carga importante há? Que significância há em coisas como cuidar de ovelhas, enquanto muitos estão a serviço do rei? Mas talvez Deus estava já usando o trabalho de Davi cuidando de ovelhas. O que faz um pastor? Alimenta aquelas ovelhas, protege aquelas ovelhas, quer o melhor para aquelas ovelhas. Talvez seria um pequeno treinamento para um dia
Deus ter um rei cujo coração quer o melhor para o seu povo, que sabe cuidar do seu povo, e se precisar falar tudo para proteger o seu povo. Só alguém com a experiência de um pastor poderia ter essa visão de uma preocupação do cuidado. Deus precisava de um rei assim. Davi é chamado de o homem segundo o coração de Deus, não apenas porque se arrependia dos seus pecados, porque era íntegro, sincero, mas também, irmãos e irmãs, porque no coração de Davi havia zelo. E o que Deus queria para o seu povo é alguém que zelasse por ele, como um pastor zela por suas ovelhas. Deus não encontrou o que ele queria ali entre os que estavam prontos para a batalha. Deus foi buscar alguém que estava lá no campo, apenas cuidando de ovelhas. Quando Davi chega então na presença dos seus irmãos, ele é ungido, porque Deus diz: é esse aí o que eu escolhi. Porque é a longo prazo. No coração de Deus havia um projeto de formar Davi, de aperfeiçoar Davi. E diz a palavra que quando ele derrama o azeite na cabeça de Davi, eu faço assim, né, imaginando que eu sou profeta e estou com um chifre, eu uso muita mão, irmãos. Vou amarrar minha mão assim para o seu prego ser usado. Parece estar regendo o coral, né, às vezes, né? Mas ele unge Davi, derramando o azeite na sua cabeça. E diz a palavra, como nós lemos aqui, que a partir daquele dia, daquele momento, o Espírito de Deus se apossou de Davi. Olha que coisa boa. Eu aprendo também que no preparo de qualquer coisa que você for fazer e quiser ser bem sucedido, ô meu irmão e minha irmã, por favor, peça para que o Espírito Santo guie sua vida. Daquele dia em diante, Davi não faria coisas por ele somente, mas por uma ação do próprio Deus em sua vida. Que coisa boa. Tudo bem, mas Davi não entendeu muita coisa. Talvez ele entendeu, mas não entendeu muito. Voltou para o campo. Voltou a cuidar das ovelhas. Ficou lá cuidando das ovelhas. Daqui a pouco, meus irmãos, o tempo vai passando. E o rei, que já não tinha mais compromisso com Deus, o rei Saul, já estava distante de Deus, fica com um estado de depressão. Na literatura bíblica, aqui na Bíblia Sagrada, eles usam a expressão de que um espírito veio e perturbou Saul. Então tem gente que vai entender que era um espírito maligno que atormentava o rei e precisava ser expulso. Outros vão entender que era uma forma, como eles não tinham ciência e eles não entendiam muito sobre depressão, sobre essas coisas. Muitos vão entender que, apesar de descreverem que Saul era perturbado por um espírito, apesar da descrição ser essa, talvez fosse na verdade uma depressão, e que essa depressão poderia passar ao som de uma terapia. A terapia por música, por meio da música. E curiosamente, Davi também gostava de compor salmos e tocar harpa. E é interessante, irmãos, que olha só, vamos ler aqui um versículo que é muito importante para nós. Versículo 15 a seguir. Olha só o que diz aí, capítulo 16, versículo 15 adiante. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que os teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhar a harpa, tu se acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse: eu conheço o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. É forte, é valente, homem corajoso.
sisudo em palavras, boa aparência. Olha, Deus é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me a Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul, por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Olha que interessante. Agora Deus preparou um jeito de colocar o seu projeto para andar. Já tinha passado um tempo que Davi tinha recebido a visita de Samuel, o profeta, sido ungido, já tinha passado um tempo, mas ainda moço, ainda jovem, continuou cuidando das ovelhas, continuou tocando sua harpa, mas chegou um momento oportuno, em que os homens se lembraram que ele, o filho de Jessé, tocava harpa, e tocava muito bem. Então chamaram Davi para estar diante do rei, para acalmá-lo nos seus momentos de crise. Veja bem, irmãos e irmãs, que fase é essa que Davi está vivendo? É a fase de ser músico. Não é o momento de pegar espada. Não é o momento de derrubar gigante. Não é o momento de aparecer, de receber aplausos. O momento que Davi está vivendo é apenas de entrar na casa do rei e tocar para ele. Nada mais. Nada mais e nada menos. O problema de muita gente é fazer menos do que ele tem que fazer, ou querer fazer mais do que pode. Se eu e você fizermos exatamente o que temos que fazer na fase que temos que viver, tudo dará certo. Está bem? É isso. Não tente fazer menos do que você precisa, mas jamais tente fazer mais do que lhe foi dado para fazer. Viva a sua fase. Aí o Davi começa a tocar harpa e ele se acalma. O homem fica calmo, tranquilo. Se for depressão, ele se acalma. Se for demônio, seja lá o que for, também sai. Conforme a sua interpretação, é livre interpretação nesse caso. Mas uma coisa é certa: Deus estava trabalhando naquela situação para cumprir em Davi o seu projeto. Veja bem, irmãos, agora as portas da casa de Saul estão abertas. Ele foi para tocar harpa, mas virou escudeiro. E como escudeiro, ele estava agora aprendendo. Ele nem imaginava isso, irmão. Mas Davi já estava começando a aprender o que é a vida real. Como é que se porta o rei? Como é que se comportam as pessoas em volta do rei? Davi estava aprendendo o que é ser um rei, porque ele estava de frente para o rei. Davi tinha acesso às armas, podia limpar as armas, cuidar delas. Esse era o Davi, que Deus estava usando esse pequeno momento para prepará-lo ao futuro. Olha que coisa interessante. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Agora o que acontece? Passa-se um tempo. Agora Davi vai viver uma outra fase. É uma outra fase. Porque ele está com Saul, está como escudeiro, toca harpa para ele de vez em quando, mas ele volta para a casa do pai. Ele sempre vai e volta. E quando ele volta para a casa do pai, ele não fica de bobeira. Ele vai para o campo cuidar das ovelhas. Continua no seu trabalho de pastoril. Ele continua cuidando. Certo dia, vem uma notícia terrível, porque os irmãos de Davi se juntaram ao exército de Israel, porque eles estão sendo afrontados pelos filisteus, que eram inimigos terríveis. Só que o problema agora é que tem um gigante chamado Golias, que está humilhando os servos de Deus, está humilhando Israel, está zombando do Deus de Israel. E
E Davi então vai levar comida para os seus irmãos. O pai dele diz: ó, leva isso aqui para os seus irmãos comerem e entrega para eles lá. Era para ele fazer isso. E quando ele chega lá, irmãos, diz o texto bíblico que ele vai ver aquele cenário, todo mundo com medo, acuado. E Davi então põe no coração, algo arde no seu coração, porque agora é uma outra fase. Chegou o dia de não é mais o dia de tocar harpa. Chegou o dia de derrubar um gigante. Hoje é uma outra história. Tocar harpa é na hora de tocar harpa. Deus agora vai levá-lo ao momento para ele entrar em batalha. Mas é no momento certo. Nem antes e nem depois. No momento oportuno. Aprenda a enxergar o momento oportuno. Eu já disse aqui numa outra pregação, agora eu vou repetir. Pastor Rick Warren, acho que é isso. Ele fala uma coisa muito interessante. Aprenda com um surfista. Lembra-se que eu falei disso numa mensagem? Aprenda com um surfista. Deus envia as ondas e você só pega a onda. O surfista não faz onda. Quem faz onda é o mar, e quem fez o mar é Deus. Portanto, o surfista ele é oportunista. Ele fica de olho no momento certo, e a hora que a onda está boa, é nela que ele vai. Eu e você precisamos entender essa fase de enxergar as portas que Deus tem aberto em nossa frente. Amém, meus irmãos? As oportunidades, um momento, para que a gente não pise em falso. E a gente tem que orar desse jeito. Orar mesmo: Senhor, me faz enxergar as oportunidades que eu não tenho visto. Senhor, me faz abraçar as coisas que eu preciso abraçar. Me dá sabedoria, Senhor, para falar quando preciso, para calar quando preciso, para agir quando preciso e para ficar sem agir quando necessário. Me dá essa sabedoria, esse entendimento. E pedir para Deus também te dar paciência para você entender que a vida é um processo e a vida é feita de fases. E só você não vai pular fases. Você não vai pular as fases. Davi, então, agora chega no momento que eu acho interessante, eu quero que você leia comigo, capítulo 17 agora, por favor. Capítulo 17, nós vamos ver aqui, o versículo 32 ao 36. Capítulo 17, versículo 32 ao 36. Diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, do gigante. O teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Samuel disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Olha o que Saul está falando para Davi: pois tu és ainda jovem, tu és ainda moço, e ele, o Golias, é guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: o teu servo apacentava ovelhas de seu pai, quando veio um leão e depois um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o Senhor dos exércitos, o Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele também me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Para aqui um pouquinho. Nós estávamos falando de fases. Olha como Deus prepara. Antes de ele encarar o Golias, ele teve umas pequenas experiências. Deus permitiu vir um urso. Talvez era normal vir os animais mesmo. Mas naquele momento Deus permitiu Davi entrar em ação.
Lá estava o urso para pegar a ovelha. Davi, com muita coragem, no momento oportuno, lutou com o urso. Não olhou para o tamanho do urso. Presta atenção, Davi teve algo de Deus que fez enxergar no urso um desafio que precisava ser vencido. Apesar do tamanho, apesar do medo que causava, mas era necessário para salvar aquela ovelha. Ele vai contra o urso e mata o urso. Passado algum tempo, vem a fase do leão. Aparece um leão que é muito mais, talvez, amedrontador do que o urso. Feroz. Um leão faminto. Imagina o que é um leão faminto, irmãos. Brigando pela presa, brigando pela caça. Ele fará de tudo para pegar a sua presa. E se alguém tentar interferir, o leão vai ver aquela pessoa, aquela coisa como ameaça e vai lutar pela sua alimentação. Mas o Espírito de Deus era com Davi e fez com que Davi enxergasse no leão também um adversário não maior, mas à altura. Porque o leão tinha a força da natureza, mas Davi tinha confiança no Deus vivo. Davi estava aprendendo com Deus a confiar nele. Ele mesmo disse para Saul: ó rei, da mesma forma como o Senhor, não eu, mas o Senhor me deu vitória sobre o urso, o Senhor me deu vitória sobre o leão, eu também vencerei esse Golias. Está entendendo, irmãos? Ele estava crescendo tanto em experiência, como alguém que não tem medo do inimigo e consegue lutar, apesar do tamanho do inimigo, que é um leão feroz. Para você enfrentá-lo não é brincadeira. Outro dia eu vi na internet dois jovens tentando matar rato, e eles ficavam: ai meu Deus, o rato! Os dois moços se batendo no ratinho e se matando, derrubando as coisas para pegar o ratinho, desespero. Imagina então se jogar um leão na frente da gente. Eu me incluo, viu, irmãos? Eu dou a bênção apostólica e saio correndo rapidinho, né? Leão daquele tamanho feroz. Mas diz a palavra de Deus, Davi mesmo contando, ele foi contra o leão e o matou. As fases são diversas. A fase do urso, a fase do leão serviram para fazer com que Davi não tivesse medo de alguém maior que ele. Eu matei um urso maior que eu, matei um leão muito mais forte do que eu. O que será desse filisteu? Ele não é maior nem melhor ou mais forte que aquele leão. Deus estava trabalhando e preparando Davi para a fase certa. Agora, interessante que no versículo seguinte, preste atenção, versículo 38 ao 40 diz assim, versículo 38 ao 40: Saul vestiu a Davi a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, colocou as pedras no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão de sua funda ou a sua atiradeira, foi-se chegando ao filisteu. Irmãos, aqui é muito interessante. O que eu aprendo aqui? Que Davi ainda não tinha força física, estrutura física para colocar capacete. Davi ainda não tinha força física, estrutura física para colocar couraça, para carregar espada. Não era fase. Não era fase. É igual mandar uma criança de 10 anos dirigir seu carro. É igual mandar um menino de 5 anos de idade buscar um bujão de gás nas costas. Não é a fase.
Aquilo que servia para proteger estava atrapalhando. Ora, qual que é o intuito de um capacete no combate? Qual que é o intuito de uma couraça? Proteger o corpo. Mas no caso de Davi não protegia, o atrapalhava. Quando algo é um peso para você, quando algo não te permite andar, ainda que pareça bom, é ruim, é porque está fora de fase. Preste atenção, vou repetir para os irmãos. Tem coisa que aparentemente é ótimo para você. Ora, numa guerra, o que o soldado mais quer é uma couraça. O que o soldado mais quer é um capacete, porque aquilo representa proteção. Mas fora de fase, aquilo é empecilho, é peso. Tem gente que está querendo agarrar vitórias que não chegou o momento, e aquela vitória se torna um peso para ele. Ele não consegue andar, não consegue ir para frente, não consegue sair do lugar. Por quê? Porque aquilo se tornou um empecilho. Irmãos, e aí o que acontece é que ele tira o capacete, a couraça, e ele diz: não é momento de espada, é momento de pegar minha fundinha, meu estilingue, minhas pedrinhas, e é com isso que eu vou. E diz o texto no mesmo capítulo ainda, que ele vai ao encontro de Golias, e Golias fala: você vem contra mim com pau, com pedra, você está pensando o quê? E ele responde para Golias: você está enganado, não é com pau e pedra que eu vou com você não, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou contra você na autoridade e no poder do meu Deus. Mal terminou de falar isso, pegou a funda, colocou a pedra, uma só, irmãos. Ele pegou 5 por precaução, mas não precisou, ele usou uma só. Sabe, irmãos, se ele tivesse usado a armadura, ele não conseguiria andar, nem se mexer, ele morreria. Mas ele entende que a fase dele não era aquela, era de usar o que tinha, o que podia. Está entendendo, irmãos? Não queira chegar num patamar onde Deus ainda não te pôs. Não queira ter coisas que Deus ainda não te colocou, porque será um empecilho para você. Mas se você usar o que Deus te deu hoje, a vitória é certa em nome de Jesus. O que você tem hoje? Ele pegou uma pedrinha só, ele lançou, girou, mirou com calma e aí pegou na testa do gigante. Ele caiu zonzo, já quase morto, sem sentido. Davi foi lá com dificuldade, pegou a espada, cortou a cabeça do inimigo. Os filisteus olharam e falaram: o quê? Se um moleque com um estilingue mata o gigante, o que os outros não fazem com espada na mão? Saíram correndo, e naquele dia o exército ficou corajoso, o exército de Israel ficou inspirado em Davi, e correram atrás dos inimigos e mataram muitos filisteus, e foi uma grande vitória de Israel e de Davi. O que aconteceu? Depois disso, o Saul leva o Davi para sua casa e diz para o Jessé: nem deixa ele mais voltar, agora eu quero que ele fique comigo. A fase de ir e voltar para a casa do rei acabou, agora é a fase de morar na casa do rei. E aí ele pega amizade com Jonatas, o filho do rei, e nessa amizade eles vão se desenvolvendo um relacionamento quase que praticamente de irmãos. E Saul quer muito bem Davi, está tudo bem. Agora, irmãos, Davi cresce, Davi ganha, isso passa um tempo, viu? Não é de um dia para o outro, é que a gente precisa num capítulo para o outro. Mas o que acontece é que o tempo passa, e no capítulo 18, eu não vou ler mais porque já estourei no tempo aqui, mas no capítulo 18 a gente vai ver que agora Davi, ele é habilidoso, ele não é mais um moleque da funda, ele não é mais um moleque de pedrinhas, agora não é mais fase das pedras, Deus o preparou para a espada. Davi agora coloca seu capacete, Davi agora tem força, coloca a couraça, Davi agora está pronto para o combate, e é um dos melhores soldados que tem naquele exército, habilidoso no que faz, aprendeu a guerrear, a combater, as estratégias de guerra. Davi é o melhor estrategista que Saul tem, a ponto de que Saul olha e diz: eu preciso de você como meu comandante, aleluia. De pastor que dirige ovelhas, agora ele dirige um exército, louvado seja o nome do Senhor. Deixou as pedras e as fundas, porque agora é o momento de usar espada, capacete e couraça. E ele vai para as batalhas e vence todas, a ponto de o seu nome crescer tanto de que quando ele volta da batalha, as moças saem ao seu encontro, as pessoas saem para fora dizendo:
grande é o exército de Davi. Sabe, Saul, o rei, matou seus milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Aleluia. Agora é a fase de vencer batalhas como um homem maduro, experiente. E tudo isso, irmãos, lá na frente, Davi vai ser rei no momento certo, depois que aprendeu a ponderar, a trabalhar com as coisas, a lidar com pessoas, a encarar até mesmo a traição do próprio Saul. Ele estava pronto para se tornar o rei de Israel muito tempo depois, mas porque ele não saltou as fases. Davi não pulou as etapas. Sabe, meu irmão, minha irmã, você que está aqui e você que está em casa, a palavra de Deus não voltará vazia. Eu quero dizer que ela tem direção, e essa direção é o teu coração. Não sei que fase é a tua, não sei se é de riso, de choro, de dor, de lágrima, de esperança ou desesperança talvez, mas uma coisa é certa: Davi teve a fase, preste atenção, ele teve a fase de cuidar de ovelhas, ele depois teve a fase de usar pedras para matar gigante, ele teve fase de matar urso, de matar leão, ele teve fase depois de lutar com exércitos, com espada, escudo e lança. Mas uma coisa Davi tinha em comum em todas as fases, sabe o que é? Em nenhuma das suas fases Deus ficou de fora. Deus estava presente enquanto pastoreava, Deus estava presente enquanto tocava harpa, Deus estava presente enquanto matava urso, Deus estava presente enquanto matava leão, Deus estava presente enquanto ele matava o gigante, Deus foi com ele enquanto ele enfrentava exércitos, e quando ele sentou no trono como rei, ali estava Deus com ele cumprindo a sua palavra e a sua promessa. Viva as fases, se é para chorar, chore. Viva a fase, se é para rir, ria. Viva a fase, se é para trabalhar ganhando pouco, ganhe pouco. Se é a fase de ganhar mais, ganhe mais. Se é a fase de morar em casa pequena, que mora em casa pequena. Se é a fase de morar numa mansão, então viva a sua fase. Mas em todas as suas fases, eu faço um apelo: que Deus esteja contigo, aleluia. Porque Deus é que levará você aonde você tem que chegar. É a palavra de Deus para você. Não sei o que faz, a gente vive a fase da pandemia, a fase da tristeza, a fase da dor, mas Deus é conosco nesta fase, aleluia. Ele não nos deixará nas nossas fases. Nós passaremos sim, mas com Ele, amém? E que você aprenda alguma coisa, e que eu possa aprender alguma coisa. O que eu estou aprendendo como pastor dessa igreja? Mais ou menos 7 anos e meio. Como que eu estou aprendendo? Estou aprendendo o que aqui? Eu estou aprendendo o que com cada irmão? O que eu tenho aprendido com meus erros, com os meus acertos? O que eu tenho aprendido com a minha vida profissional? O que eu tenho aprendido com o meu casamento? O que eu tenho aprendido? Uma coisa é certa: nós não pularemos fases. Você não pulará fases, seja ela boa, seja ela ruim, mas você vai aprender com ela. E Deus contigo te levará ao plano dele para a sua glória. Amém? É a palavra de Deus para você e para mim nessa noite. Então apenas diga: Senhor, esteja comigo nessa fase e me ajude a passar por ela. Se é difícil, vai ter que ser difícil. Eu não posso pular as fases. Amém? Vamos orar, irmãos? Pai, nós aprendemos aqui com a história de Davi que ele teve muitas fases, Senhor. Fases difíceis, fases, ó Pai, de simplicidade, fases de limitação, Senhor, mas o Senhor cumpriu na vida dele o seu projeto, e eu creio que o Senhor tem na vida de todos um projeto. Nenhum de nós veio na terra sem significado, nenhum de nós chega aqui sem nenhum projeto, sem nada, mas nós temos sim diante do Senhor uma missão, nós temos sim para nós também, para a nossa vida, um projeto. Então eu te peço, ó Pai, esteja com cada um de suas fases, seja ela fácil, seja ela difícil, mas que o Senhor dê força aos teus filhos para passar por esse momento, seja ele qual for, e que os teus filhos cheguem aonde tiverem que chegar, com a tua bênção, com a tua graça. Assim eu oro, Senhor, para que também cresçamos na vida cristã, que a fase da inexperiência, que a fase, Senhor, da meninice, que a fase, Senhor, da falta de entendimento, essa fase também vai ficando para trás, e a gente começa a crescer em graça, a gente começa a crescer em conhecimento, a gente começa a crescer também em tudo para a glória do teu nome, para que o teu evangelho seja pregado e o teu
reino também prospere através das nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço a tua bênção para a sua igreja, aqueles que estão aqui, aqueles que estão assistindo online, que a bênção do Senhor seja em todos, em suas fases, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Amém, meus irmãos? Termina aqui essa palavra, eu vou dar. Pode encerrar, varão? Vou encerrar. Tem uma sopinha aqui que o varão trouxe para a gente, graças a Deus. E vamos ficar de pé então e receber a bênção apostólica. Domingo, irmãos, tem culto. 6 da tarde. Eu conto com a participação dos irmãos. Continue se cuidando, como a gente falou aqui, se protegendo. É importantíssimo, que foi dito aqui pelo evangelista Erasmo. Mas também tenha ponderância para saber o que é seguro e o que não é, para que você também não incorra o erro de abandonar coisas importantes que são necessárias. Amém, meus irmãos? Mas seja ponderado, em nome de Jesus. Mando um beijo a todos que estão online. Tem muita gente aqui. Eu não vou citar o nome de todos, já anotou todos os nomes aqui, mas o horário não me permite mais, eu já estourei o horário. Mas todos os irmãos que estão online, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, em nome de Jesus. Domingo, 6 da tarde, estaremos aqui. Amém, irmãos? Quero agradecer os músicos aqui que estão sempre ajudando também a gente. Vamos receber a bênção apostólica? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a plena comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, seja com esta igreja hoje e para todo sempre. Vamos dizer? Amém. Amém. Deus abençoe.